A partir de hoje a gente deixa acordado que durante as nossos encontros no Zoom, a gente vai ter uma pessoa que vai ajudar com o chat. Essa pessoa, que vai ser o ajudante do chat, ele vai ficar de olho em todo mundo que quiser falar na hora que a gente abrir para fala, tá? Então, por que isso? Porque as gravações, elas vão ser postadas na plataforma, e aí, para a gente evitar postar conversa, perguntas e coisas assim, eu vou fazer primeiro uma apresentação, e aí no final eu abro para as falas, e aí vocês colocam as dúvidas de vocês, e eu ajudo vocês, tá bom? A parte de dúvidas não vai para a plataforma, a gente só vai postar na plataforma a apresentação para os colegas poderem assistir. Quem tiver dúvida, posta lá no chat, beleza? E aí o ajudante do chat vai organizando essa fila de dúvidas e a gente ajuda todo mundo numa ordem e uma maneira mais organizada. Eu mandei um link para vocês que é uma avaliação. Essa avaliação, para quem chegou agora, essa avaliação é um formulário do Google. Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de preencher um monte de formulário, mas esse formulário ele vai ajudar eu a saber como que eu tô indo, se eu devo, onde que eu devo melhorar e o que a gente pode fazer juntos. Na hora que vocês preencherem o questionário, existem perguntas. Peraí, vou lá para a pergunta com vocês. Sim, beleza. Então, a gente tem aqui a avaliação. Você vai colocar a sua turma, segundo o IAB. Você vai colocar sobre o acesso para tirar dúvidas. Se eu nunca estou online, se eu estou online no horário da aula ou não. Ou se eu estou online, mas não tiro sua dúvida. Se eu estou online e tiro sua dúvida, você vai marcar aqui. Sobre os recursos utilizados para a aula, o que você prefere? Aula no Zoom durante todo o horário de aula, mais atividade semanal. Videoaula com até 15 minutos. Essa videoaula, ela será postada semana sim, semana não. Como que é a ideia? A ideia é postar uma videoaula numa semana, mais fazer plantão de dúvidas, mais uma atividadezinha. Depois, na outra semana, uma atividadezinha. Entendeu? A gente pula uma semana de explicação. Então, a gente teria uma videoaula e 2 atividadezinhas. Ou só postar documento com aula digitada, mais plantão de dúvida no horário de aula, mais uma atividade semanal. Então, vocês vão escolher aqui. Sobre as atividades feitas até o momento, eu gostaria que vocês me dissessem se as nossas atividades em biologia são mais trabalhosas do que a dos outros professores, são similares à dos outros professores, ou se elas são inferiores aos dos outros professores. Quando eu digo são mais reduzidas, eu não estou dizendo, na verdade, na qualidade, mas na quantidade que eu quero saber, tá bom, gente? Sobre as aulas gravadas, o tamanho dos vídeos postados de até 10 minutos não deixa a aula cansativa. Numa escala de 1 a 5, quanto você concorda com essa afirmação? Aí, sobre as aulas gravadas, eu falo muito rápido e isso prejudica o entendimento de vocês. Se vocês concordam, coloca 5. Se vocês discordam, acha que eu não falo rápido ou que eu falo rápido, mas isso não prejudica o entendimento de vocês, vai o 1. Então, o 1 é discordo plenamente e o 5 é concordo plenamente. Sobre as aulas gravadas, consigo compreender a explicação. Numa escala de 1 a 5, quanto você concorda com isso e quanto você discorda. Sobre a nossa matéria, me sinto muito sobrecarregado 1 ou me sinto confortável 5. Numa escala também. Sobre os feedbacks, se eu não faço correções, se eu faço, mas você não vê, ou se eu faço e você vê e elas te ajudam. Sobre os mapas conceituais, quanto fazer os mapas conceituais te ajudou na prova? Se você acha que te ajudou muito, 5, mais ou menos muito, 4, ajudou médio 3, ajudou muito pouco, 2, não ajudou 1. E aqui, deixe sua sugestão, crítica ou elogio. É muito importante que vocês preencham, porque só assim eu vou saber como é que eu tô. E aí eu vou conseguir melhorar. Espero.
continuando. Fazer mais um compartilhamento de tela. Vocês estão vendo o slide agora, gente? Sim. Show. Então, a gente tem uma revisão rápida aqui do nosso conteúdo dos últimos meses, né? Esse conteúdo, gente, não é considerado um conteúdo fácil na biologia e vocês estão tirando de letra no EAD, então, assim, estou muito orgulhosa mesmo. O transporte de substância. Então, primeiro nós vimos, a célula tem a membrana tem uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada fosfolipídica é que vai fazer a célula deixar algumas coisas entrarem e algumas coisas não entrarem. A gente vai chamar isso de permeabilidade seletiva. O ato de alguma coisa entrar e não entrar se chama transporte de substâncias, porque a célula ela precisa consumir substâncias e liberar substâncias. E aí nós entramos na segunda parte da disciplina, que foi transporte de substâncias. Esse transporte de substância, ele pode ser sem gasto de energia, vai chamar transporte passivo, ou com gasto de energia, que vai ser o transporte ativo, tá? E aí o transporte passivo e o ativo têm as suas especificidades. Vou mostrar. Esse é o mapa do segundo MIN, tá, gente? Vou mostrar o mapa da turma de vocês e depois eu volto para os outros. Então, eu tenho aqui. Foi muito difícil escolher um mapa para colocar aqui, porque tinham muitos mapas muito bons, tanto que a gente vai fazer uma revistinha virtual de mapas e eu vou depois mandar para todo mundo, ver de todo mundo, para vocês poderem aprender com os colegas. Então, o transporte de substâncias ocorre de forma ativa ou de forma passiva. A forma passiva não precisa gastar energia. A forma ativa precisa gastar energia. A forma passiva pode ser pela. Então, existem 3 tipos de forma passiva: difusão facilitada, difusão simples e osmose. A difusão facilitada e a difusão simples, o soluto sai do meio hipertônico, ou seja, onde está mais concentrado, e vai para o meio hipotônico. Aí bugou sua cabeça, né? Porque você não lembra o que é soluto, solvente. Pensa assim, a água é solvente. O que você vai dissolver na água é o soluto, beleza? Se eu tenho 2 copos de água com tangue, um copo tá super forte, o tangue, e no outro copo tá mais aguado, eu vou comparar esses 2 copos. Então, eu vou dizer que aonde está mais concentrado, o copo com mais tangue, é hipertônico. E o copo com menos tangue, hipotônico. Tá? Se essas concentrações estivessem iguais, seriam isotônicos. Então, a difusão facilitada e a simples, o soluto sai do meio hipertônico e vai para o meio hipotônico. Na difusão simples, é utilizada a membrana semipermeável. Já na difusão facilitada, precisa utilizar uma proteína transportadora. Essa proteína transportadora vai ajudar a substância, beleza? O terceiro tipo de transporte de substâncias passivo é a osmose. Na osmose, a molécula sai do meio hipertônico, onde está muito concentrado, e vai para o meio hipotônico também. Então, é tudo igual. O transporte passivo, tudo vai do hipertônico para o hipotônico. A diferença é que aqui eu estou falando do soluto e aqui eu estou falando do solvente, ou seja, a água. A água vai do mais concentrado para o menos concentrado. Alguma dúvida, galera? Não. Tá. Ninguém tem dúvida, certeza? Não, nenhuma. Então, tá bom. Existe uma correção nesse mapa que ninguém notou, um erro. O que acontece? Na osmose, a água ela vai do meio
hipotônico para o hipertônico. Então, tá ao contrário aqui. Entendeu? Importante, cuidado. Prestem atenção, é importante ler o nosso mapa de novo. Então, recapitulando, o transporte passivo é dividido em três: difusão facilitada, difusão simples e osmose. Nas difusões, o soluto sai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Já aqui na osmose, o soluto vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. Beleza, gente? Arruma aí. O dono desse mapa já anota aí para arrumar isso aqui também. Seguindo. O tipo de transporte ativo, então, que precisa gastar energia, ele é usado para macromoléculas e micromoléculas, tá? Nas macromoléculas, que são as moléculas muito grandes, existem dois tipos, a endocitose e a exocitose. Na endocitose, a célula vai fazer como se fosse uns pés falsos e vai englobar a substância, tá? E aí, a gente também tem uma correçãozinha aqui, ó, nesse termo de ligação. A endocitose se divide em fagocitose e pinocitose. Beleza? A fagocitose, a gente vai ter quando ocorre a entrada de substâncias sólidas. Então, endocitose é a entrada de substâncias. A pinocitose, a gente tem a entrada de substâncias líquidas. Já na exocitose, é a saída de substâncias. A saída de substâncias pode ser por excreção ou secreção. A excreção é quando a célula ela não vai usar mais aquela substância, ela precisa eliminar aquela substância, é um resíduo que faz mal para a célula. Já a secreção são substâncias que a célula vai liberar para ajudar o nosso corpo a fazer alguma coisa, por exemplo, o suor, o leite materno ou alguns hormônios. Beleza? Além de endocitose e exocitose, existe um outro tipo de transporte ativo. Não está contemplado nesse mapa, mas é a bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, o que vai acontecer? A substância ela vai contra o gradiente de concentração. Então, ela vai pegar, por exemplo, eu tenho bastante sódio fora da célula e esse sódio tende a entrar na célula, mas a célula não quer que esse sódio entre. Então, a célula vai pegar, vai abrir a proteína dela, o sódio vai entrar na proteína, ela vai fechar a proteína e jogar o sódio para fora. E aí, ao mesmo tempo, a célula quer capturar potássios para deixar um monte de potássio dentro dela. Então, a célula abre a proteína, o potássio entra na proteína, a célula fecha a proteína e joga o potássio para dentro da célula. Então, quem entra é o potássio. Isso é a bomba de sódio e potássio. E para fazer isso, a célula gasta muita energia, porque o sódio, ele quer ficar dentro e o potássio quer ficar fora. E ela quer fazer o oposto. Então, ela vai gastar energia. Beleza? E aí, eu trouxe esses mapas aqui para vocês, para além da gente fazer uma revisão, a gente poder entender um pouco mais como melhorar os nossos mapas. Então, além dessas correções, que eu preciso ler o mapa e saber se está certo o conteúdo, eu tenho que tomar bastante cuidado com a organização do meu mapa. Por exemplo, esse mapa a gente tem claramente que tem um conceito no centro e aí ele vai se ramificando para explicar esse mapa, certo? Esse aluno colocou os termos de ligação em todos os locais corretos. Qual é o local correto? Isso aqui a gente chama de conceito, que é um objeto que você está estudando, tipo transporte de substância, transporte passivo. Entre os dois conceitos vem um termo de ligação. Esse termo de ligação é uma mini frase que vai
dá o sentido. O transporte de substâncias tem o que a ver com o transporte passivo, beleza? Eu poderia colocar o transporte de substância é melhor que o transporte passivo? Tava certo? Não. O transporte de substância é dividido em transporte passivo e ativo, ou é classificado em ativo e passivo. Nesse caso, ele já colocou sem gasto de energia é passivo, com gasto é ativo. Aqui, nós temos um mapa muito bom também. Todos esses mapas são excelentes. Tanto que eu trouxe para vocês, foi muito difícil escolher eles. É só algumas questões que a gente precisa tomar algum cuidado. Por exemplo, transporte de substâncias são classificadas em ativo e passivo. Ativo tem gasto de energia, passivo não tem gasto de energia. Tá perfeito. Já tem aqui, ó, o gasto de energia, certo? E aí aqui apareceu energia de novo. Então, de repente, a gente poderia ter economizado essa parte aqui, não ter usado, tipo, energia de novo aqui e ter ligado com essa energia aqui. E aí, assim, o mapa fica mais limpo e mais fácil do seu cérebro decodificar, entender o que esse mapa tá te falando. Porque o mapa, ele não é para sua professora, ele é para você. Você aprende com ele e você se organiza com ele, e quando você olha ele, você lembra de coisas e tem, tipo, insights que você, de repente, não teria, ou você tem de uma maneira muito mais simples. Seu cérebro economiza energia. Então, como que a gente pode melhorar o nosso mapa? Com organização e com termo de ligação. Existem muitos mapas que foram feitos sem essas palavras aqui. Então, imagina só, se essa pessoa, ela não coloca essa palavra, como que a gente vai saber qual é a relação? Ativa, gastar energia, gasta ou não gasta? A gente não ia saber. Aqui também a gente não ia saber. Então, o termo de ligação é fundamental. Beleza? Outra coisa fundamental também é colocar nome nos mapas. Esses mapas que eu trouxe para vocês, eu propositalmente tirei o nome dos alunos para, tipo, não expor, porque eu não sei se eles gostariam que eu falasse de quem são esses materiais, mas teve bastante gente que mandou o mapa sem nome. Aí, para nossa revistinha, é muito legal que tenha nome. Bom, então, além da organização e do termo de ligação, a gente também precisa reler os nossos mapas. A gente costuma fazer e aí a gente já enche o saco, não aguento mais fazer isso, e aí a gente nem lê de novo. E aí acaba ficando algumas coisas confusas ou algumas letras faltando na palavra, acentuação e coisas do gênero. E isso também prejudica a decodificação do seu cérebro. Então, a gente precisa rever nossos mapas, ler ele lá do começo, como se você não soubesse desse assunto. Você quer que o seu pai e a sua mãe entendam qual é a relação que você está estabelecendo. Rever o termo de ligação, se os termos de ligação estão corretos. Rever os sentidos das setas. Alguns alunos colocam setas em sentidos invertidos. Eu até orientei alguns no feedback, mas é legal todo mundo dar uma olhada de novo. E ver se todos os conceitos são necessários. Porque, por exemplo, aquele conceito lá que eu coloquei para vocês aqui. Não foi. O conceito que eu coloquei para vocês lá de gasto de energia, dava para a gente ter economizado, né? Lá do mapa desse mapa. De repente, a gente poderia ter economizado esse conceito. Enfim. Só umas dicas para vocês. Então, a nossa missão da semana, ela vai ser rever o nosso mapa, o termo de ligação, o sentido das setas e ver se todos os conceitos são necessários. Quem já fez isso e já enviou, está liberado da atividade essa semana. Quem ainda não fez isso, precisa fazer e reenviar até o dia 21, terça-feira que vem. Então, vocês vão ter uma semana só para rever isso e enviar. E a semana que vem, a gente tem recuperação. Eu acho que não é o caso de nenhum de vocês, eu ainda não tenho a relação de recuperação, mas quem fez mais de 50% das atividades
não está de recuperação em biologia. Quem fez menos de 50% de atividade vai entrar na plataforma semana que vem e vai refazer algumas atividades e o que ficou em aberto. Beleza? Quem quiser aumentar a sua nota, vai poder fazer isso fazendo as atividades atrasadas que eu consegui reabrir a semana que vem. Não são todas as atividades que eu vou conseguir, mas algumas eu consigo reabrir para vocês. No dia 28, eu tenho ainda a segunda parte da recuperação para quem ainda não recuperou e para os alunos que estão fazendo escrita. Então, também estão liberados da aula os alunos que tiverem fechado tudo. Alguma dúvida até aqui, gente? Tem alguém mandando no chat. Tá. Pronto. Beleza. Nenhuma dúvida, gente? Não, Pro. Tá. Então, eu tenho uma proposta de nota extra para o terceiro bimestre para vocês. Tá abrindo aqui. Lá no começo do... Lá no começo da pandemia, eu mandei os cursos para vocês e eu falei que vocês, quem fizesse esses cursos, poderia me mandar um certificado que eu daria nota nesse certificado, né? Daria um 10, como se fosse um 10 de uma prova. Então, a proposta para o terceiro bimestre é a seguinte. A gente tem... Quem é esse cara que veio caçar os 9 carros? Bom. Pronto. Então, eu coloquei para vocês que vocês poderiam fazer essa atividade e me mandar o certificado e que o certificado valeria como se fosse uma nota 10 em uma prova. Para o terceiro bimestre, eu vou considerar 3 notas. 2 notas vão ser de atividade na plataforma e uma nota vai ser de um certificado extra. Quem quiser fazer esse certificado extra, na hora de eu fechar a média, eu vou somar as 3 notas, sendo que o certificado vai valer 10, e aí eu vou somar 10 mais a nota da atividade, mais a outra atividade, e dividir por 3. Quem não tiver como fazer, ou não quer fazer, ou tipo, não se sente empenhado para fazer esse mini curso online, não tem problema, não precisa fazer. Aí, na hora de fechar a nota, eu vou somar as duas notas da plataforma e dividir por 2. A ideia é não prejudicar vocês e sim ser um estímulo para vocês fazerem alguma coisa que dê um pouquinho mais de prazer do que só assistir às aulas e colocar uma coisa no currículo de vocês, porque vocês estão num curso técnico. Então, eu coloquei aqui, vou compartilhar rapidinho, eu fiz uma relação de vários cursos que vocês podem fazer de graça. Então, eu vou colocar o link para vocês lá no grupo também. Aqui nessa planilha, eu tenho esse bloco de cursos, o nome do curso, a carga horária do curso. Lembrando que para valer 10, tem que ser um curso com carga horária acima de 10 horas. Beleza? Então, se você quer fazer esse aqui, de responsabilidade social e sustentabilidade, que são 8 horas, vai valer o 10? Não. Mas aí você pode fazer esse, mais esse de falar em público, que é 1 hora, e mais algum outro de 1 hora. E você tem as suas 10 horas. Quem quiser fazer esses maiores, pode fazer? Pode. Eu coloquei até desenvolvimento de aplicativo para quem tiver interesse. Tem organização pessoal, comunicação escrita, não é só da área de biologia. E aqui a gente tem o link desses cursos, é só clicar em cima, se cadastrar. Eu também queria dizer que se você não quer fazer nenhum desses cursos, mas você quer fazer um outro, manda para mim no privado do WhatsApp que eu vou olhar esse curso, vou validar, vou inserir ele na planilha para todo mundo também ter a oportunidade de fazer esse curso. E aí o seu curso começa a fazer parte dessa relação de cursos gratuitos que emitem certificado para vocês terem um 10.
Beleza? Cuidado que na planilha aqui embaixo tem uma relação de cursos que eu fiz para os professores. Esses cursos de professores, eles são pagos e eles normalmente não são em português. Mas se alguém quiser se arriscar a fazer, só cuidado que ele não tem emissão de certificado se você não pagar. Então, os de cima são gratuitos e destinados para alunos. Alguma dúvida, gente? Onde que eu encontro esses cursos mesmo? A relação Só pesquisando? Não, a relação de curso, eu vou mandar... Peraí. Eu vou mandar aqui para você já. Peraí. Vou mandar no chat aí. Alguém pode mandar, por favor, lá no grupo? Vou colocar aqui. Se você quiser fazer um curso de desenho, pode, acho ótimo, acho lindo. Inclusive, me desenhe quando a gente voltar. E aí eu vou validar e vou colocar lá. Ok, pode fazer, lanço na planilha e você pode fazer o seu curso. Tudo bem, gente? Tudo bem, sim. Obrigada, Ingrid. Então tá bom, gente. Era isso que eu queria falar com vocês e também pedir muito para vocês responderem o questionário, que eu quero saber como é que tá sendo, para a gente ajustar esse próximo bimestre que vem por aí. Se Deus quiser, em setembro a gente volta.